Bom, muito bem. Então, após esse breve intervalo, vamos dar continuidade à nossa sessão do dia 19 do 1, período da tarde, e a gente está antecipando alguns processos já da pauta de amanhã, tá? Nós já voltamos até o item, desculpa, deixa eu confirmar aqui. 35. Até o item 35. Deixa eu arrumar. Então, já voltamos até o item 35. Então, o próximo item da pauta é o número 36, da empresa Líder S.A., administradora de cartões de crédito, e a relatora é a conselheira Gisele, que tem a palavra. Obrigada, presidente. Vamos lá. A Líder é da turma lá que a gente jogou agora há pouco o outro, mas esse é diferente, é pagamento indevido ou a maior, tá? Então, é compensação desse valor oriundo aí de estimativa mensal relativa ao período de 31/1 de 2011, no valor do DARF de 2 milhões, e o crédito original apleiteado é de 69 mil, tá? A DRJ, ela fundamentou aí nesse sentido, de que realmente o DARF estaria alocado, né? Então, a partir das características, foram localizados um ou mais pagamentos e integralmente utilizados, por isso da não homologação. Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de conformidade, na qual alega em síntese que o pagamento é indevido, e a retificação da DCTF em 27/8 de 2013 corrigiu os erros cometidos na original, vez que alterou o valor do tributo. Sustenta que seu direito à compensação não pode ser obstado por mero equívoco e pede aí a admissão da manifestação e a consequente homologação. A DRJ, ela julgou improcedente a manifestação de inconformidade, justamente naquela linha, né, de algo a mais em termos probatórios, né? Então, a simples retificação, ela não tem o condão desacompanhada da documentação idônea de modificar, né, o despacho decisório e, por consequência, homologar a compensação. Cientificada, a recorrente ela apresenta recurso voluntário e, a fim de contrapor a decisão da DRJ, ela apresenta o lastro probatório que eu vou trazer aqui no voto para os senhores, a fim de demonstrar a origem do direito creditório pleiteado. Então, passando para o voto, o recurso é tempestivo e cumpre os demais requisitos legais, razão pela qual dele toma conhecimento. Aqui é aquele racional que eu sempre coloco, né, que a DCTF ela constitui a proteção, mas que é possível a retificação, e ainda que não haja, desde que traga documentação fiscal idônea para demonstrar o erro, que isso pode vir a ser aceito, né, ou seja, só a retificação não resolve, é a retificação mais a documentação fiscal e contábil idônea, ou ainda uma documentação fiscal e contábil idônea robusta. Aqui, no caso, o contribuinte, ele fez a retificação da DCTF após a ciência do despacho decisório, tá? É um ponto relevante só para colocar para os senhores. Então, eu vou para o item 10, né? No item 11, já diretamente aí para a causuística. Assim sendo, diante da decisão da DRJ, a hora recorrente cuidou de trazer os seguintes esclarecimentos e demonstrações. Conforme acima relatado, a DIPJ do ano de 2011 é original, sendo que nesta já se evidencia o valor da estimativa devida a título de RPJ em janeiro no montante do 2,83. No balancete do mês de janeiro de 2011, podemos evidenciar a demonstração do cálculo do imposto de renda devido no mês de janeiro, que é o DOC 4, aí depois eu reproduzo para ajudar e facilitar, né? Confirmando que o montante devido totaliza essa quantia, entretanto, o valor efetivamente recolhido foi a maior, e é essa diferença que ele está pleiteando aqui. Tá? Aqui eu tentei pôr o mais claro possível, o maior possível, para vocês conseguirem enxergar. Espero que dê, mas é que no próprio processo ele não está também com as letras. Mas se vocês aumentarem, dá para dar uma olhadinha aqui, tá? Nesse valor. Bom,
Além disso, podemos constatar, pela análise da demonstração de resultado do ano de 2011, DOC 5, especificamente na coluna do mês de janeiro, que o somatório do imposto de renda e da contribuição totalizava a quantia de 3.335, 2,83 mais 251 da CS. Vejamos abaixo. Então, aqui você consegue ver a totalidade na demonstração de resultado. Foi isso que ele apresentou. Para mim, eu considerei suficiente, tá? Então, em resumo, o contribuinte traz isso, mostra a apuração de resultado, mostra essa composição de uma maneira, assim, clara, ao meu ver, bate com a própria DIPJ dele. Então, eu me senti confortável aqui para, com base no princípio da verdade material, considerar líquido e certo e dar provimento, tá? É como voto. Mas aí eu também deixo aberto para vocês, eu sei que é estimativa mensal, do mês, então, assim, no fundo, eu considerei essas demonstrações suficientes, pode, né, enfim, eventualmente, vocês também contraporem, caso entendam, mas eu fiquei bem tranquila no sentido de dar provimento. E é o que ele traz, tá, gente? O voto eu tentei, de alguma maneira, reproduzir. Se vocês quiserem, eu até coloco o processo para vocês aqui na minha pastinha. Meu ponto foi que eu achei coerente, sabe? As demonstrações e tudo, eu não vi maiores inconsistências. Nilson, não estou te ouvindo, não sei se você quer. Não, ele disse que errou a DCTF, não é isso? Agora eu que não estou te ouvindo. Isso. Ele errou a DCTF, não a DIPJ está certinha, ele traz a demonstração de resultado mostrando a soma que bate com a DIPJ, mostrando, né, a base de cálculo aqui através do balancete do mês de janeiro. Então, eu me convenci que é esse aqui, o balancete de janeiro. Esse é aquele caso que o contribuinte retifica uma DCTF. Aqui na estimativa mensal do balancete, vocês veem, tá? O valor de 2,153. Se o contribuinte retifica a DCTF, para a gente não aceitar, a gente tem que falar que ele não provou com documentação hábil, né? Isso. Se ele chega e demonstra isso, essa documentação contábil, eu tenho que ter um elemento muito robusto para não aceitar. Exato. Não é isso? Exato. E, pelo que você demonstrou aqui, pelo que está nos autos, tem essa documentação. Não existe essa documentação para não existe um contra-argumento para isso que ele trouxe, não é? Exato. O mero fato de não poder retificar a DCTF. Só o fato de bater com a DIPJ já é um indício, né, razoável, porque a DIPJ é anterior à retificação do DCTF, né? Então, já é um indício de que o erro é na DCTF, né, já que a DIPJ... exatamente, né? Observação. E aí ele traz demonstrativos que batem com a DIPJ, que confirmam isso, né? Eu acho que já votou alguns processos bem uma situação probatória bem parecida, né, com essa daqui. A minha dúvida, presidente, é o seguinte, né, que eu até entendo assim, que aparentemente assim, está bem justificado. Contudo, é o seguinte, ele fez o recolhimento de 2.153.178, alguma coisa desse tipo, né? Isso. Esse valor ele foi confessado em DCTF, que depois ele retificou. Ora, tudo bem, quando uma empresa vai fazer um pagamento, confessa em DCTF um valor desse, ele tem que se basear em algum número para colocar essa informação lá na DCTF. Né? E para mim, assim, está certo que está aqui o valor que ele está dizendo, que ele pagou 2.153 e o que ele devia 2.083 pelo balancete que ele fez lá de janeiro. Mas, assim, para mim, assim, eu tenho dificuldade de entender como é que uma empresa vai pagar 2.153.000 quando devia 2.083, se não é baseado em alguma informação para poder chegar naquele valor de tributo.
se há um erro, esse erro tem alguma origem. Claro, sem dúvida. Né? Qual é a origem do erro? Né? Aí, bom, isso é muito confortável quando a gente entende a origem do erro. Né? Mas tem-se que não é tão necessário entender a origem do erro se está provado que foi um erro. Né? Então, está provado que foi um erro, para mim, assim, já é suficiente. Eu concordo com você, se o contribuinte tivesse demonstrado, olha, eu errei aqui, certo? Está vendo esse lançamento aqui, certo? Não era X, era Y, com isso resultou numa apuração e ficaria muitíssimo confortável, né, nessa situação. Mas ela, digamos assim, não é comum isso acontecer não é comum acontecer nos processos, entende? Muitas vezes nem o contribuinte sabe onde chegou. Não, mas assim, o que me chamou mais a atenção, eu até entendo o seguinte, falei assim, olha, eu fiz um cálculo, eu preenchi errado a DCTF lá, né? Fiz um recolhimento, e aí eu vou mostrar já no balancete que o que eu devia não era 2.153, mas era 2.083. E aí no balancete que ele apresenta exatamente o valor de 2.083 e o valor de 253 que ele pagou. E dá a impressão assim que ele fez exatamente um balancete, né, para poder tá justificando aquela diferença, entendeu? É possível que isso aconteça. A gente não tem como dizer nem que sim, nem que não. Essa é a verdade. Por outro lado, é possível que ele tenha feito um balancete. Você sabe que o balancete é pagamento de estimativa, ele faz tempo durante o ano, né? Vai fazendo durante o ano. E é possível que tenha acontecido alguma coisa posteriormente àquele mês, mas que tenha efeitos naquele mês. Certo? De forma que, ao final do ano, certo? Ele pode rever aquilo que foi apurado parcialmente ali no mês. Isso também é possível, eu já vi isso. Então, por exemplo, olha, eu tenho aqui um pagamento de fonte que o meu cliente ele atrasou no recolhimento, né? Mas a competência é essa, né? Mas a competência outubro, ele só pagou em dezembro, certo? E aí vai dar uma alteração na apuração de outubro, se for pela competência, entende? Então, assim, existem situações, né, que a gente encontra, né, que diz assim, é possível um erro, entende? E como a gente encontra situações que assim, é possível que seja uma maquiagem, tá certo? Ao jogar, a gente tem que escolher. No caso concreto, certo? O que está? Para mim, o critério, a DIPJ, que é elaborada já no final do ano, né? Já encerrado o período, mas antes da retificação da DCTF errada, entende? Antes até da apresentação da DECOMP, já tem a DIPJ, né? Que é uma apuração, digamos, depois de tudo que aconteceu durante o ano. Não está sujeito a esses erros temporais aí. Mas tem espontaneidade, porque antes, inclusive, do pedido da compensação, da retificação da DCTF, para mim a DIPJ é um bom critério, certo? Para dizer assim, não, realmente foi roubo mesmo. Só para esclarecer a minha posição. Né? Gisele, falando. Além, para mim, talvez os dois grandes elementos, viu, Neudson? Primeiro foi a DIPJ, justamente nessa linha de raciocínio que você colocou, já fechou o final do ano, está batendo, eu consigo enxergar. E mesmo a demonstração de resultado de janeiro, porque daí ele abre tudo e mostra a soma do IRJ e da ACS, do saldo, e bate certinho com o valor que ele alega, né, esse de 2,83, e não o 2,153. Então, ainda que o balancete do mês de janeiro pudesse ter alguma manipulação, entre aspas, isso é sanado com a DIPJ, e quando eu vejo a abertura
da demonstração de resultado, tá? Então, aí é que eu me convenci, DIPJ mais demonstração, tá? Só para esclarecer. Ok, tem o Wilson, depois a Efigênia. Na verdade, exatamente isso. Mas como não teve uma retificação da DIPJ, e ela foi, na verdade, ela consolidou o resultado posterior, e, na verdade, foi no começo do ano, acho que isso aí poderia ser levado em consideração, assim, fazendo no começo. Efigênia? Obrigado, presidente. Essa questão da DIPJ, eu acho muito interessante, porque é o seguinte, nós acabamos de aquele processo meu, o confronto DCTF e DIPJ. Então, só que em alguns momentos, ora, eu fico analisando, a DIPJ é uma declaração de informações, e embora ela não seja confissão de dívida, os dados que nela são declarados, eles têm muita relevância. Vamos analisar, por exemplo, quando a gente está falando da estimativa, a questão do fonte, se está lá mostrado na apuração do resultado. Então, são dados que, quando eu confronto, por exemplo, com o balancete, ainda mais como o Wilson observou ali, é a DIPJ original. Então, ela acaba sendo um elemento que ela tem um peso muito grande quando eu vou analisar. Claro que depende do contexto. Igual o Nilton citou anteriormente, nós temos que analisar o caso concreto. Nesse caso concreto, ela foi apresentada, né, não é original, e está aquele valor. Então, posteriormente, eu tenho um balancete. Então, o que é inegável que a DCTF tem um peso muito maior em termos de confissão de dívida, porque é um documento que confessa, né? O contribuinte, ele confessa o débito lá na DCTF, mas essas informações da DIPJ, elas têm um peso também, né? E esse é um caso típico que eu acho que ele vem, ele demonstra muito claro isso, esse peso dessas informações que estão na DIPJ, né? Ok, podemos votar? Perfeito. Certo. Então, eu acompanho a relatora, presidente. Certo. Também acompanho a relatora, presidente. O Alexandre. Eu também. Aí, eu também... Alexandre está aí. Só está escondidinho. Eu desliguei minha câmera aqui, esqueci de ligar de volta. Essa é antiga, hein? Miguel. Eu falei para comer aqui, e aí eu esqueci de... Então, Alexandre, eu acompanho a relatora, então o resultado ficou por dar provimento por unanimidade. Esse processo é paradigma para o processo do item 37 da pauta, né, do mesmo contribuinte, então esse resultado vai ser repetido para o item 37. Só anotar aqui também. Ok. O item 38 da pauta, nós vamos ter sustentação oral, então vai ficar mesmo para amanhã. Então, vamos para o item 39 da pauta, da empresa Brasdril, Sociedade de Perfurações Limitada, que vai ser relatado pelo conselheiro Efigênio, que tem aí a palavra. Obrigado, presidente. Vamos lá. Trata-se de declaração de compensação em que o contribuinte compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de CSL, referente ao primeiro trimestre de 2008, no valor original de R$ 196.879. O despacho decisório homologou parcialmente a compensação declarada no valor de R$ 182.374, em razão da não localização de DIRF para a totalidade dos valores requeridos em DECOMP. Em sede de manifestação de conformidade, a recorrente alegou, em síntese, erro no preenchimento da DIRF, da fonte pagadora, que teria deixado de considerar, né, ao tom de, em sua declaração, retenções referentes a duas notas fiscais, 150.3803 e 182.3807. Esse caso é interessante, agora que eu lembrei, referente a março de 2008.
Então, essa é a argumentação dele. A turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação de inconformidade ao argumento de que o contribuinte não provou que os pagamentos e retenções relativas às notas fiscais, faturas que especifica, de fato ocorreram em março de 2008. Então, a discussão toda vai centrar em torno daquelas duas notas fiscais, do fonte daquelas duas notas fiscais. Essa vai ser a discussão, gera em torno disso. Então, a DRJ manteve, né? Cientificada a decisão de primeira instância, a recorrente interpôs recurso voluntário em que reitera as alegações apresentadas em primeira instância, invoca o princípio da verdade material e requer a homologação da compensação declarada. É o relatório, presidente. Ok, pode prosseguir. O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Cite-se a controvérsia a verificar a existência de direito creditório decorrente de saldo negativo de CSL, referente ao primeiro trimestre de 2008. A decisão recorrida não homologou a compensação declarada ao argumento de que o contribuinte não comprovou os pagamentos e retenções relativas às notas fiscais, faturas que especifica, referentes a março de 2008. A recorrente, por sua vez, alega, né, que as notas fiscais foram emitidas, muita atenção nesse ponto, no último dia do mês de março, por isso eu sublinhei. Contudo, por equívoco, a fonte pagadora incluiu esses valores na competência de abril de 2008, ao passo que a recorrente considerou a data correta, qual seja, a da emissão das notas fiscais. Pois bem, aí eu faço aquele razoado do artigo 170, da questão probatória, verdade material, e cabe o contribuinte comprovar a liquidez do crédito tributário, não é isso? Do direito creditório, melhor dizendo, e vou para o parágrafo 18. Em caso, compulsando os autos, verifica-se não haver diferença entre o IR-fonte informado na DIF e nas notas fiscais no mês de janeiro e fevereiro de 2002. Então, agora, muito cuidado, muita atenção nesse ponto. No mês de março de 2008, a fonte pagadora informou em DIF, código 6190, o montante de R$ 664.262, dos quais R$ 70.292 refere-se a CSL fonte. Nas notas fiscais, constam retenção, código 6190, no montante de 800, no valor de R$ 801.333, dos quais 407 refere-se a CSL fonte, o que representa uma diferença a menor em DIF de 137.071, código 6190, e de 14.504,92 de CSL fonte. Tal diferença, segundo a recorrente, refere-se a retenções nas notas fiscais, aquelas que eu citei anteriormente, 150.3803 e 182.3807, emitidas em face da fonte pagadora Petrobras. Por outro lado, no mês de abril de 2008, verifica-se uma diferença a maior. Então, o que foi a menor no período, no mês seguinte foi a maior, de 137 mil na DIF, código 6190, e de 14.504,92 de CSL fonte. Aí, isso que eu falei está nesse quadro demonstrativo aí. Se a gente olhar no mês de, vamos lá, no janeiro e fevereiro, tudo ok, bateu, não teve nenhum problema. No mês de março, eu tenho um rendimento tributável de 7 milhões, um código 6190, né, de 664 mil, CSL fonte 70.292. Nas notas fiscais, eu vou ter 84 mil e a diferença vai ser, né, de CSL fonte, 14 mil, a maior. No mês de abril vai ser essa diferença a menor. Tal fato foi salientado na decisão recorrida, que chegou inclusive a mencionar que provavelmente a fonte pagadora considerou a retenção no código 6190 de 137 mil no mês de abril de 2008, enquanto a interessada em março de 2008. Entretanto, o pleito não foi acatado em razão da ausência de comprovação dos pagamentos e retenções. Aqui eu vou fazer a leitura desse pequeno parágrafo aqui. Na tabela 91, referente ao mês de abril, ao qual não foram apresentadas cópias das notas fiscais, o somatório das retenções, né, no código 6190, tem um valor de 562, o qual somado, né, dá o valor
de 669, sendo que a DIF, fonte pagadora, informa o valor no mesmo montante. Ou seja, provavelmente a fonte pagadora é isso que eu acabei de falar. O item 16. A meu pensar, para que pudesse comprovar as retenções das faturas em março de 2008, já que isso não foi confirmado pela fonte pagadora em DIF, era preciso que a interessada tivesse provado que os pagamentos e retenções relativas a essas faturas de fato ocorreram em 31/3 de 2008, o que não ocorreu. Ou seja, ela especificou, ditou tudo para o contribuinte. Minhas palavras agora no item 22. Veja-se que a R-decisão recorrida não se ateve somente aos valores informados em DIF, o que ensejou, inclusive, a declaração de voto no âmbito da DRJ. Pelo contrário, salientou que o contribuinte deveria comprovar que os pagamentos e retenções relativos a essas faturas, de fato, ocorreram em 31/3 de 2008, tal qual alegado. O posicionamento do acordo recorrido está alinhado à súmula CARF 143, no sentido de que a prova do R-fonte não se limita ao comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora. Por que eu fiz esse item? Porque teve um voto, uma declaração de voto na DRJ que discordou disso, mas o relator da decisão de primeira instância falou, olha, eu não estou me atendo somente a isso, se você trouxesse mais elementos, eu aceitaria, né? Entretanto, mesmo ciente do ônus probatório, estou no item 24, a recorrente, além de não apresentar os comprovantes de pagamento e retenção suscitados na decisão recorrida, também não instruiu os autos com nenhuma documentação contábil, o que poderia demonstrar que a retenção de fato ocorreu. A recorrente limitou-se a alegar que as notas fiscais foram emitidas no último dia do mês de março. Contudo, por equívoco, a fonte pagadora incluiu esses valores na competência abril de 2008, ao passo que a recorrente considerou a data correta, qual seja, a emissão das notas fiscais. E aqui vem um ponto muito interessante. Ocorre que, ao contrário do alegado, ambas as notas fiscais foram emitidas em 11 de março de 2008. E aí eu cito as folhas. Mesma data de uma série de notas fiscais cujo valor retido na fonte foi informado no mês de março de 2008, na DIF entregue pela fonte pagadora. A propósito, a recorrente também não colacionou aos autos notas fiscais referentes ao mês de abril, o que poderia reforçar a tese defendida, desde que acompanhada dos demais documentos comprobatórios. Conforme salientado acima, aquela parte que eu não li, né, que eu passei direto, a não apresentação de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vinculado, o que inviabiliza a repetição do indébito. Nestes termos, a compensação declarada não deve ser homologada. Ante exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento. É como voto, presidente. Ok, um debate. O fonte, o fato gerador é a data do pagamento, não é isso? Embora a gente tenha períodos aí para fins de declaração, a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana, mas o fato gerador é a data do pagamento, não a data da emissão da nota fiscal. Então, assim, se há divergência entre a data da nota fiscal que a empresa emitiu e a data do pagamento, então, vale a data do pagamento, porque essa é o fato gerador do fonte, não é isso? E essa situação aqui, Nildes, quando eu vi esse processo, estava analisando, falei, era uma situação assim, porque a própria DRJ falou, olha, provavelmente pode ter acontecido um equívoco, bastava o contribuinte, na segunda instância, ele apresentar a documentação, comprovante do pagamento. Era uma prova extremamente simples de ser produzida. Pois é. O que está me incomodando aqui é que a DRJ ela foi tão categórica e assim, são dois incômodos. Um, que o indício é muito forte, que de fato isso pode ter acontecido, esse descasamento pode ter sido evidenciado. Eu concordo, Nilson, com a sua ponderação técnica, mas ainda assim, se eu tivesse as provas aqui de forma clara, né, ficava muito mais fácil a gente acolher, mas realmente me incomoda muito o fato da DRJ ter pontuado de forma clara que ela queria a prova dos pagamentos e
E, assim, a própria súmula CARF, eu entendo que a posição do Efigênio está alinhada à súmula, embora ela não se exaure nessa situação propriamente, tá, Efigênio? Mas eu... Qual prova que ele apresentou? É isso que está me incomodando, poxa, ele se limita a alegar, a prova é simples. Prova é só simples. ele mostrar, caramba, é um fato, assim, realmente, entra quase que naquela outra contrário senso da autuação da multa qualificada e dos elementos, né? Exatamente. A gente fica buscando o que deveria estar aqui. Gisele, isso que você está dizendo, olha só. Contrário senso, é claro que são duas coisas distintas, claro. mas é que a gente fica refém, a gente também vê que há um indício positivo para o contribuinte, mas... Olha só, vou colocar só um ponto para você, que quando ele cita, olha só como eu argumento que ele tende a ser muito convincente. As minhas notas foram emitidas no último dia do mês de março, por isso que houve isso. E aí você realmente pode ter havido isso. Em que pese, a Petrobras é extremamente rigorosa com esse tipo de situação, mas tudo bem, pode ter acontecido. Quando eu vou checar as notas, foram emitidas no dia 11. Então, esse é outro ponto que me incomodou. São detalhes que você vê que o contribuinte, ele vem trazendo algumas argumentações que, assim, além de não de provar, isso ele coloca uma informação falsa no processo. Foi contraditório as provas, né? Entendeu? É contraditório. Além de não trazer prova, ele traz uma informação que não é real. Ou seja, para tentar induzir. Houve essa diferença, foi no último mês, eu vejo isso como um argumento. Por quê? Se ele traz a documentação, esse recurso voluntário tinha 3 linhas, está aqui a prova. De acordo com a DRJ, 3 pontos, acabou. Acabou. Concordo. O que incomoda é isso, é que ele joga o último dia para induzir uma questão operacional e exatamente. na sequência você vê, e é interessante que você foi bem astuto. Fui lá checar, pode olhar as páginas aí. Então, e aí você coloca, também não colacionou nos autos a nota de abril para fazer o cotejo. Então você não tem parâmetro de que, de fato, há uma questão operacional por trás da alegação. Porque muitas vezes vocês sabem que eu sou uma das maiores defensoras. O Neudson também, você tem muito cuidado para ver se não é uma questão operacional. Agora, realmente aqui... Ok, vamos votar. Vamos. Eu acompanho o relator, presidente. Okay. Eu também acompanho, mas eu fico com essa dúvida, né, que se ele não havia já reconhecido essa receita e a fonte já naquele mês de março, né? Realmente, mas assim, deveria ele estar aprovando isso, então. Infelizmente, eu acompanho o relator. Ok. Também acompanho o relator. Eu acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator, então o resultado fica por negar provimento a recurso voluntário por unanimidade. Okay? Deixa eu anotar aqui. Próximo item da pauta é o item número 40, também da empresa Brasdril, Sociedade de Perfurações Voluntárias, e também da relatoria do conselheiro Efigênio, que tem a palavra. Ok, presidente. Vamos lá. Obrigado. Trata-se de declarações de compensação em que o contribuinte compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de CSL, referente ao terceiro trimestre de 2005, no valor de R$ 71.993. O despacho decisório homologou a compensação em razão da lavratura de auto de infração consubstanciado no processo administrativo, que reverteu a apuração na DIPJ de saldo negativo de CSL no terceiro trimestre para contribuição a pagar. Em sede de manifestação de conformidade, conforme consta da decisão recorrida, a recorrente alegou, em síntese, que este feito deveria ser suspenso até a decisão final dos autos do processo, né? Esse que eu acabei de citar, 9, colocar um traço aqui, 25, que apurou suposta omissão de receita que reverteu a apuração de saldo negativo para a CSL a pagar, né, no terceiro trimestre de 2005, porquanto o resultado naquele processo reflete diretamente neste feito. Essa é a argumentação
principal dele. A turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação de conformidade, ao argumento de que o lançamento de ofício que reverte a apuração de saldo negativo a pagar afasta a certeza e liquidez do crédito pleiteado, descumprindo os requisitos previstos no artigo 170 do CTN. Cito, aí eu transcrevo a emenda. Cientificada a decisão de primeira instância, a recorrente interpôs recurso voluntário em que reitera as alegações apresentadas em primeira instância. Esse é o relatório, presidente. Ok, eu consegui. Obrigado. O recurso voluntário é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e razão pela qual dele conheço. Cite-se a controvérsia a verificar a existência de direito creditório decorrente do saldo negativo de CSL referente ao terceiro trimestre de 2005. A decisão recorrida não homologou a compensação declarada ao argumento de que o lançamento de ofício que reverte a apuração de saldo negativo para a CSL a pagar afasta liquidez e certeza, né, como eu já havia lido anteriormente. A recorrente, por sua vez, alega, em síntese, que o resultado do processo tal, desse processo, né, 2009, final 2009, 25, que apurou a omissão de receita e reverteu a apuração do saldo negativo a pagar, reflete diretamente neste feito. No âmbito do CARF, referido processo foi julgado de forma definitiva, parcialmente procedente, conforme acórdão 1202 de dezembro de 2013. Aí eu transcrevo a ementa do julgado. No que interessa a presente lide, a turma julgadora assentou o que segue. Reconheceu a ocorrência de decadência do IRPJ e da CSL até o terceiro trimestre de 2004. Deu provimento ao recurso para excluir da tributação do IRPJ e da CSL omissão de receita originada do aumento de capital. Negou provimento ao recurso quanto à omissão de receita originada do reembolso de despesa. E deu provimento ao recurso quanto à redução da multa de ofício para o percentual de 75%. Aí eu trago aquela argumentação minha do 170 e tal, né? Passando para o item 17. No caso de análise, como visto acima, o recurso voluntário em face do lançamento de ofício de omissão de receita que reverteu o saldo negativo de CSL para a CSL a pagar, foi julgado parcialmente procedente, de forma definitiva. Nesse sentido, faz-se necessária nova análise do direito creditório vindicado, à luz do resultado daquele julgamento, com vista a apurar eventual direito creditório. Ante exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para determinar o retorno dos autos à Receita Federal para reanálise do direito creditório pleiteado, à luz do acórdão final 067. Prolatar novo despacho decisório, se a óbito da DRF intimou o contribuinte a apresentar provas complementares. Após, retome-se o rito processual. É como voto, presidente. Ok, obrigado, Virgínio. Debates? Também é o caso clássico, né, que a gente manda de retorno dos autos, assim, eu estou bem confortável. Tinha uma controvérsia no outro processo, ela foi resolvida, tem que aprofundar, né, a materialidade ou não do direito creditório. A gente... não sei se... Wilson, a gente tem adotado aqui um critério, no caso de Decomp, de quando existe... Bom, existe uma situação clássica, aí que é a seguinte: a Decomp não foi homologada porque, digamos, diziam que o direito creditório estava prescrito porque passou 5 anos. Né? Mas aí tem uma decisão, né, vinculante que diz, não, mas até 2005 vale 10 anos. O que fazer, então, no julgamento desse processo? A orientação da própria Receita Federal é quando há uma questão de prescrição, né, que impediu a análise do médico, volta para a DRF, certo? Para a DRF colocar no despacho decisório. Isso é a lição da própria Receita Federal. Você deve conhecer bem. A gente aqui adota esse mesmo critério para outras situações. Em situações
são essas. Situações similares, prescrição e decadência, mas também outras questões prejudiciais do mérito, certo? Que afetam o mérito e que não foram objeto de análise da TRF, certo? Ou da DJ. Então, as situações, pode dizer assim, não, por que não faz uma diligência, né, para recalcular isso daí, a gente já decide definitivo. Mas aí, como essa questão não foi apreciada pela TRJ, a gente pode estar suprimindo instância. Então, a opção da turma tem sido retornar a DRF, muito parecida com a situação, né, uma solução equivalente àquela dada no caso de prescrição e decadência. Então, assim, eu acho que nesse caso, gente, é o primeiro caso em que a não homologação é em razão de uma auto-infração, né? Eu acho que é o primeiro caso. Nós nunca pegamos um caso desse. E esse caso, digamos assim, é impossível a gente calcular aqui, fazer esse cálculo para homologar, para não devolver, não tem como. Porque eu vou ter que verificar o que vai refletir no crédito, o que não vai. Dá um trabalho enorme isso aqui na liquidação, para a delegacia. Exato. No caso da súmula carta 84/91, a gente lá na STF, a gente tinha adotado esse mesmo procedimento também. Retornar a DRF. Retornar, né? Porque isso já gerou algumas discussões. Várias. Ok. Então, assim, mais algum comentário, alguma observação? Não. Eu acho, não só, desculpa te interromper, Nilton, não só a dificuldade de cálculo, mas que isso vai acabar sendo resolvido na DRF. Muito provavelmente talvez nem volte, né, para a PJ, o caso. Exatamente. Então, a gente acaba, né, matando mesmo a situação. Exato. E eliminando litígio, né? Eliminando litígio. Okay. Encurtando aí o litígio, né? Encurtando bastante. Ok. Então vamos à votação. Eu acompanho o relatório. Certo. Também acompanho, presidente. Okay. Deixa aqui. Eu também acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então ficou assim, em dar provimento parcial, minha caneta, dá provimento parcial por unanimidade, certo? Para voltar à DRF. Deixa eu só anotar aqui. Dá um provimento. Temos o voto do relator. Ok. Então, podemos prosseguir mais um pouco, né? Sim. Podemos, que esse agora é extremamente rápido, presidente. Ótimo. Então, item 41 da pauta, é também da empresa Brasgril, Sociedade de Perfurações Limitada, e ainda relatado pelo conselheiro FG. Tem a palavra. Obrigado, presidente. Presidente, esse acho que dispensa a leitura. Vou direto para a explicação, porque é o seguinte, aquele das notas fiscais nós julgamos CSL, não é isso? Aquela mesma controvérsia, ela vem agora para o IRPJ. Ou seja, o mesmo procedimento que ele adotou lá, ele adotou aqui, entendeu? Pode ser que a situação fática é exatamente a mesma. Claro que vai haver diferença dos valores, porque ela é CS, aqui é IRPJ. Mas, você pode olhar, a discussão é exatamente a mesma. Inclusive, esse aqui poderia ser até paradigma do outro, né? Não é caso de tributo. Né? Mas a discussão é a mesma. E eu coloco as mesmas argumentações, porque aquela questão das notas fiscais, que são as mesmas, enfim, né? Bom, o mesmo quadro, eu repito, aquela mesma situação, e o desfecho não poderia ser outro, presidente. Eu conheço do recurso voluntário e, no mérito, eu nego o provimento. Certo. Ou seja, a situação, as operações comerciais são as mesmas. Só muda o tributo.
Só muda o tributo. As mesmas notas fiscais, Ah, as notas fiscais, o número delas aqui. Só muda o tributo. 150. É fonte de RPJ e fonte de CS, né? Exatamente, o quadro. Porque a operação é a mesma, né? Na mesma nota fiscal eu tenho retenção, vou ter retenção do Código 6190, eu vou ter retenção o fonte vai refletir nos dois tributos. Né? Okay. E eu não sei se os colegas tiveram a curiosidade, a declaração de voto do auditor da DRJ é fortíssima contrária, né? Por isso que eu fiz questão de frisar. É interessante porque, no fundo, o voto condutor ele é até benéfico, ele tenta ele abre, ajudar, ele é maleável. Ele é maleável. Eu tive a curiosidade de ver a declaração de voto. Sim. E aí eu falei, nossa, a declaração de voto é uma paulada só. E na hora que você olha... Ele bate no relator. Bate no relator. E na hora que você olha o recurso voluntário, é a maior cara de pau do contribuinte. Ele não junta um mísero documento. E assim, a DRJ é muito categórica. Eu quis fazer esse disclosure porque eu acabei ficando capulga, assim, deixa eu ver a declaração de voto do cidadão. Realmente, eu achei muito gozado. Mas eu Gisele, é por isso que eu trouxe essa questão da súmula 143 e fiz essa abertura, porque é o seguinte, o relator, ele entendeu, falou, não é só DIRF, não. Para a declaração de voto, não tem DIRF, não tem PAC. Não serve para nada, Não serve para nada. E o relator, não. Tanto é que ele fala, me traz provas, me dê documentos. Ele abriu e me veio recurso voluntário, ele não traz nada. Não, pois é, e eu achei gozadíssimo, porque no primeiro momento eu falei, nossa, mas por que o muito estranho, né? Citou a súmula? Aí na hora que eu vi a declaração de volta, eu fiquei chocada, né? Eles devem ter brigado muito, né? Ele bateu no relator, ele foi pesado. Mas foi mesmo, tá bom, eu acompanho o relator, desculpa a brincadeira, é que realmente eu achei que vale a pena, até para os colegas, eu não sei se tiveram a curiosidade, mas é pitoresco. Também acompanho o relator, presidente. Ok. Alexandre. Também acompanho, presidente. Acompanho o relator, presidente. Certo. A Gisele foi ver a declaração de voto em busca de uma luz e encontrou uma pá. Terminado em terra mesmo. Exatamente isso. Eu falei assim, nossa, será que eu estou sendo tão formalista? Será que eu olhei? Vou buscar. Eu falei assim, meu Deus. Eu acompanho o relator, então o resultado semelhante à mesma situação fática, as mesmas operações, só muda aí o tributo, né, do item 39. Então ficou por negar provimento por unanimidade o item 41 da pauta. Deixa eu só anotar aqui. Provimento por unanimidade. Ok, então, item 42 nós já votamos, né? Antecipamos a votação do item 42. E o último item da pauta de amanhã pela manhã, certo? É da empresa Neoprint, que vai ser relatado pelo conselheiro Jefferson. Esse processo, o que você acha? Ele é polêmico ou dá para ir assim, tranquilo? Tá mudo. Deixa eu só conferir aqui rapidinho, mas eu tenho a impressão que é muito parecido com aqueles anteriores. Só um instantinho. Porque... Vou perguntar, porque depois entra no polêmica que a gente fica aqui até. Não queria ir muito além da sede. Eu não sei se vocês estão dispostos, mas acho que a gente já adiantou bem, né? Não foi só esse, né? Sim, acho que tá. Não foi só isso. A gente já adiantou praticamente a manhã toda de amanhã, né? E à tarde também vai ser bem tranquila, né? A pauta de amanhã à tarde também é bem tranquila. Sexta-feira também. Tem uns processos meio chatinhos de simples, mas acho que vai dar certo. Os processos de simples são chatinhos, mas assim, tem sempre aquela discussão que
digamos assim, efervescente no primeiro momento, mas no instante também se dissipa, né? Se resolve logo. Pelo menos essa é a minha impressão, né? Tem aquele debate, aquela discussão toda, mas também não demora muito. Né? Não. Perder como ideia de estimativa, suma. Porque aqui a alegação aparentemente é simples, a suma carta 84, né? Mas vamos ver aqui. Item 43. Estão vendo o meu processo? Então, é bem parecido com aquele da Neoprint que eu apresentei anteriormente, né? Questão da declaração de pedido de compensação declarado, ausência de previsão do STF, mas se quiserem pode fazer para amanhã também, já está meio em cima, né? Dá tempo. Mas é parecido, né? Vamos fazer. Vamos lá. Jefferson, vamos lá, vamos matar isso aí. Vamos lá. Então, primeiro dia temos que estar. Item 43 da pauta, processo Neoprint, com a palavra relatora. Perfeito. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso voluntário contra acórdão que negou provimento à impugnação administrativa. Para a síntese dos fatos, reproduzo parcialmente o acórdão recorrido. Contra a recorrente, Neoprint e Doravante, denominada Neoprint, foram lavrados autos de infração com exigência de IRPJ, incluídos juros de mora e multa de ofício, o valor de R$ 100.729,58 relativos ao calendário de 2011. Dos termos de constatação fiscal, parte integrante dos autos de infração extraem-se as seguintes informações. Informou a autoridade fiscal que o procedimento fiscal decorreu do procedimento de revisão de declaração ou no calendário de 2011 para IRPJ e CSLL a pagar amparado pelo RPF de final 7. Informou que a Neoprint foi intimada, com ciência, por meio de aviso de recebimento, cujo atendimento às solicitações ocorreu em agosto de 2014. Reintimado, com ciência em 25 de setembro de 2014, não atendeu às solicitações. Foram encontradas divergências entre os valores de RPJ e CSLL a pagar no ano calendário de 2011, informados em DPJ versus os valores informados em DSTF e recolhimentos efetuados conforme a seguir descrito. Do procedimento de revisão da declaração de informações econômico-fiscais relativo ao exercício 2012 e ao calendário de 2011, relativamente aos tributos RPJ e CSLL, constatou-se que os valores informados em DPJ, fichas 14A e 18A e RPJ e CSLL estavam superiores aos informados em DSTF ou superiores aos valores recolhidos. Em sua resposta, Neoprint informou que protocolizou declaração de compensação de débitos relacionados no processo de final 80, cujo crédito se originou do pedido de restituição de final 10, protocolizado em 17 de 11 de 2010. Informou que a autoridade fiscal que a declaração de compensação foi protocolizada em papel e recebeu o número final 80. Essa decomp se utilizou do crédito constante pedido de restituição de final 10, também protocolizado em papel, esta última indeferida em 2012, e a decomp foi considerada não declarada, não cabendo manifestação de inconformidade, tendo como consequência efetuada a cobrança dos valores declarados da decomp, constante no processo de final 80, cujo saldo devedor continuava em aberto. Das divergências resultantes dos valores confessados em decomp e os informados em DCTF, de PJ decorreu o cumprimento do lançamento somente de RPJ no montante de R$ 39.918,68, a insuficiência da declaração de recolhimento de RPJ a pagar no quarto trimestre de 2011. O contribuinte foi cientificado, né, e apresentou impugnação, por meio do qual ofereceu em síntese as seguintes razões. Solicitou em preliminar a suspensão do andamento do processo em discussão, no que diz respeito ao processo de compensação de final número 80, que se originou do pedido de restituição de final 10, os quais se encontram em andamento, não apresentando informação no andamento do processo que tenha sido indeferido, sendo necessária a anulação do processo de cobrança das diferenças apuradas pelo auditor fiscal. No mérito, alega que se encontra cumprindo rigorosamente o que determina a legislação, vigente recolhendo seus tributos e contribuições conforme determina a legislação, e que para que se analise e se cumpra o pedido de impugnação do referido auto de infração. Juntou cópia de processo de pedido de restituição e de compensação, com respectivo andamento do processo, cópia do contrato social e documento pessoal do sócio responsável. O acórdão, contudo, o DRJ negou o provimento à impugnação pelos seguintes fundamentos. Em primeiro lugar, quanto à requisição de suspensão do andamento do processo, em virtude do processo de compensação em trâmite, de final número 80, cujo crédito se origina do pedido de restituição de final número 10, não merece prosperar, pois o pedido de restituição foi indeferido, e a ciência desse indeferimento pelo impugnante ocorreu em 11 de novembro de 2013.
Constata-se também que a DECOMP foi considerada não declarada, conforme parecer SIORT, número 194/2013, no processo de final 10, em virtude dos créditos utilizados terem sido lastreados em títulos públicos, e pode ser vedada pela instituição normativa número SRF 1300 de 2012, bem como pelos pedidos de compensação terem sido realizados em papel, sem a comprovação de que não puderam ser feitos eletronicamente por meio do programa PERDICOMP. Em função do não cabimento da manifestação de inconformidade, em virtude de decisões decorrentes de COMP terem sido consideradas não declaradas, interpôs o impugnante recurso hierárquico no processo de final número 10, em 2014. No entanto, tal recurso não tem efeito suspensivo, conforme se depende do artigo 61 da Lei 9787 de 99. Assim, considerada não declarada a compensação, é dever da autoridade fiscal proceder ao lançamento dos créditos tributários ainda não confessados ou não lançados de ofício, nos termos do parágrafo 3º do artigo 46 da citada IN 1300/2012. Em segundo lugar, o voto condutor também considerou que o impugnante não trouxe alegações ou provas que pudessem afastar o lançamento dos créditos tributários efetuados e, por tais motivos, negou provimento a impugnação administrativa mantendo o crédito tributário lançado. E resignado com a decisão de primeira instância, o recorrente apresentou recurso voluntário, argumentando que devem ser admitidos novos documentos ou novas alegações em qualquer fase recursal, processual, em atenção ao princípio da verdade material, que houve erro de fato na elaboração das declarações e que, diante do erro de fato notório, deve-se ser admitida a revisão de ofício do lançamento que, em caso de manutenção da multa de ofício, que seja reduzida de 75% para 20%, tendo em vista o respeito ao princípio da vedação do efeito confisco e da proporcionalidade. É o relatório, presidente. Ok. Pode prosseguir. Recurso voluntário e tempestivo, dele toma conhecimento. Passa a delimitar a controvérsia relativa ao presente processo em sede recursal. Conforme se verifica nos autos, a lide está vinculada às exigências de IRPJ formalizadas em auto de infração em decorrência das compensações, cujos débitos de IRPJ foram lançados em decorrência da insuficiência de recolhimento do montante total de R$ 729,58 relativos ao ano calendário de 2011, que foram informados em DECOMP, contudo não declarados em DCTF. A DECOMP foi considerada não declarada em processo próprio, com fundamento nos termos da linha C, inciso 2, parágrafo 12º do artigo 74 da Lei 9430 de 96 e demais normas infralegais, conforme se verifica no termo de verificação fiscal, as folhas 57 e 60. Assim, entendo que a discussão da validade, liquidez e certeza da PERDICOMP deve ser tratada no processo em que for ou deveria ser discutido, ou seja, no processo da DECOMP de final 80, e que foi considerado não declarado, cujo crédito se originou do pedido de restituição de final 10. Ainda no que tange o pedido de restituição do final 10, há informação que o interessado interpôs recurso hierárquico. Porém, não há qualquer outra informação sobre o trâmite atual daquele processo, nem se já houve decisão administrativa definitiva. Nesse sentido, conforme informou o acordo recorrido, o DECOMP de final 80 foi considerado não declarado e, portanto, não cabe manifestação de inconformidade, por constituir decisão administrativa definitiva, não sendo passível, portanto, a rediscussão da matéria. Da mesma forma, as alegações referentes a erro de fato praticado no PERDICOMP retromencionado, isto é, na utilização equivocada das alíquotas aplicadas à RPJ e à CSLL, cinge-se ao objeto de discussão apropriado ao processo de final 80, que reforce já foram alcançados por decisão administrativa definitiva, não cabendo mais reanálise, pelo menos no presente processo administrativo. Portanto, o objeto da análise de julgamento do presente processo cinge-se tão somente ao lançamento de ofício, que levou à exigência do RPJ acrescido de multa e juros, em face não constar declarado em DSTF e, portanto, não recolhido. Aí eu passo para a análise do fundamento legal, para o lançamento de ofício em face da inexatidão de declarações apresentadas. É a mesma argumentação que eu já apresentei nos votos anteriores. A autoridade de origem realizou o lançamento de ofício em face da inexatidão das declarações apresentadas, nos termos do artigo 841 do decreto 3.000 de 1999, é o antigo RI, Reforço também que o contribuinte, a partir da verificação da inexatidão das declarações prestadas, foi regularmente intimado pela autoridade de origem, nos termos do artigo 833 e 835 do RI. Assim, diante da prestação de informações insuficientes pelo contribuinte que pudessem afastar a exigência do tributo, da multa e dos juros, não há reparos no procedimento fiscal adotado pela autoridade de origem
naquele momento, ao considerar a ausência de inclusão em STF dos valores indevidamente compensados, assim quanto ao lançamento de ofício e aplicação da multa de 75% em juros. Apenas a título argumentativo, a mesma matéria versada nesses autos envolvendo exigências de tributo não compensado em razão de decompro ser considerada não declarada pelos mesmos motivos, ou seja, utilização de pretenso crédito decorrente de obrigações do reaparelhamento econômico, teve decisão em recurso voluntário na empresa Maptec, que tratou do lançamento de IPI, o qual, por unanimidade de votos, confirmou a decisão da DRJ, corroborando os mesmos argumentos da primeira instância, que restou assim emendado. Aí eu faço aqui uma menção breve, né? Apurado que o débito constante em compensação considerada como não declarada não foi incluído em DSTF respectiva, esse deve ser objeto de auto de infração e sobre ele recai multa de ofício de 75%. Em análogo sentido, tem decidido reiteradamente esse Tribunal Administrativo no tocante à impossibilidade de restituição das obrigações decorrentes de cobrança de empréstimo compulsório para a formação do Fundo de Reaparelhamento Econômico, como se observa, por exemplo, no Acordo 14.0200.347 da segunda turma ordinária da quarta Câmara da primeira sessão de julgamento, por ausência de previsão legal. Assim, entendo que não cabem reparos ao acordo combatido, já que a constituição do crédito tributário decorreu de determinação legal expressa que não deixou qualquer margem de discricionalidade para a autoridade fiscal, já que é a atividade vinculada. Em face da demonstração inequívoca da subsunção dos fatos à norma, por sua vez não afastados pelo recorrente, configura-se dever de ofício da autoridade de origem em constituir o crédito tributário. Aí também tem uma alegação, né, de violação ao princípio do efeito confisco e ao princípio da proporcionalidade, onde o contribuinte requer a redução da multa do ofício de 75% a 20%. Né? Eu afasto essa alegação em face da aplicação do artigo 44 da Lei 9.430 do 96, né, que é expresso no sentido de atribuir a aplicação da alíquota de 75%. E as demais alegações, eu afasto-as também em face da aplicação do artigo 26A do Decreto 70.235 de 72 e do súmula CARF número 2, né, já que não é competente o CARF para apreciar e julgar alegações relativas à inconstitucionalidade. Conclusão, diante do exposto, voto para conhecer parcialmente do recurso e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. É como voto, presidente. É realmente bem similar, né, Bem similar. aos outros processos. É. Eu acho que não precisa nem ter mais nem discussão, né, gente? Vamos passar para a votação, né? A não ser que alguém queira dizer alguma coisa. Então, Gisele, pode votar. Eu acho que é Figênio primeiro, né? Oh, desculpa, o Figênio está... Relator, Estava relatando direto, eu fui no automático. Relator. Desculpa. Bom, acompanho o relator. Que isso? Ele ainda não se acostumou com a posição, né, Hudson? Está esperando você votar, entendeu? Acho que eu que não me acostumei. Depois de mim era eu, depois você. Toda hora tem mudança, toda hora tem mudança. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então ficou, deixa eu ver aqui, ficou assim, conhecer parcialmente e negar provimento na parte conhecida por unanimidade, certo? Só que eu vou pegar o texto do relator, ok? Muito bem, então vamos assim encerrar a nossa sessão do dia 19 de janeiro, do período da tarde, ok? E amanhã a gente retoma aí às 9 horas aqui, nessa mesma sala. Muito obrigado.